Três pessoas na Bíblia que nunca morreram. Número 1. Elias. Durante um dos piores períodos de Israel, Deus chamou Elias. Naquela época, Israel tinha um dos piores reis, e seu nome era Acabe. Ele foi um dos maiores profetas de Israel, e era um tesbita de Gileade, na região de Transjordânia. O livro dos reis cobre mais de sua vida do que a maioria dos reis, apesar de não haver um livro escrito em sua honra. Seu encontro com os profetas de Baal no Monte Carmelo o tornou muito famoso. O rei Acabe incorporou o idealismo em um sistema que deveria ser dirigido pelos planos de Deus, porque os israelitas eram seu povo. Israel estava sofrendo por causa de um governo ruim, mas Elias, por outro lado, representava um tipo diferente de domínio. Ele não tinha conexões nem com o estabelecimento político nem com a família real. Ele tinha a capacidade de dizer a verdade ao poder terreno sem ser cooptado ou corrompido. Elias era uma pessoa audaciosa que falava a verdade. Não importava quem estivesse no comando. Ele representava um reino totalmente diferente com objetivos muito diferentes. Elias parece ter alcançado o auge das aventuras da vida, heroicamente além do que se poderia acreditar, ainda assim, humilde de coração. Mas ele estava prestes a superar tudo isso. Ele estava prestes a evitar a morte. A partida imortal de Elias o coloca na rara categoria das partidas imortais. Embora nunca nos seja dito quando ou como Deus fez isso, é claro pelo contexto que ele informou Elias de sua partida iminente. Deus também revelou isso a Os filhos dos profetas e a Eliseu, o amigo íntimo do velho profeta e seu sucessor divinamente escolhido, como veremos. 2 Reis 2, 1:12. Quando o Senhor estava prestes a levar Elias ao céu em um redemoinho, Elias e Eliseu estavam a caminho de Gilgal. Chegamos ao último dia de Elias na terra, quando ele seria levado em um redemoinho. O hebraico aqui também pode ser traduzido como em uma rajada, em um momento ventoso. Em algum movimento amplo, Elias seria levado. E naquele instante, ele desapareceria desta terra para a presença de Deus. Agora, Deus não apenas disse a Elias que isso aconteceria, e como aconteceria, ele também disse onde aconteceria. Isso explica por que vemos Elias se movendo rapidamente em direção ao Jordão. Enquanto você lê a narrativa, imagine a cena se desenrolando. 2 Reis 2, 6, Bíblia amplificada. E Elias disse a Eliseu: "Por favor, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel." Mas Eliseu respondeu: "Pela vida do Senhor e pela sua vida, eu não te deixarei." Então eles foram a Betel. Agora os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram para encontrar Eliseu e disseram a ele: "Você sabe que o Senhor levará seu mestre para longe de você hoje?" Ele respondeu: "Sim, eu sei. Fiquem quietos sobre isso." Elias disse a ele: "Eliseu, por favor, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Jericó." Mas ele disse: "Pela vida do Senhor e pela sua vida, eu não te deixarei." Então eles chegaram a Jericó. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó aproximaram-se de Eliseu e disseram a ele: "Você sabe que o Senhor levará seu mestre para longe de você hoje?" E ele respondeu: "Sim, eu sei. Fiquem quietos sobre isso." Elias disse a ele: "Por favor, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Jordão." Mas ele disse: "Pela vida do Senhor e pela sua vida, eu não te deixarei." Então os dois seguiram em frente. Os filhos dos profetas fizeram a mesma pergunta a Eliseu em Betel e Jericó: "Você sabe que o Senhor levará seu mestre para longe de você hoje?" Eliseu respondeu da mesma forma. Nas duas vezes: "Sim, eu sei. Agora, por favor, fiquem quietos." Gilgal foi o ponto de partida. De acordo com Josué Fur, Gilgal era o local do acampamento dos filhos de Israel após atravessar o Jordão para Canaã. Se você se lembra de sua história bíblica, este foi o ponto em que eles ainda estavam seguros e protegidos antes de começarem sua invasão no território inimigo. Gilgal foi o ponto de partida para a última jornada de Elias. A próxima parada de Elias foi Betel, um lugar de oração. Betel significa casa de Deus. Finalmente Elias foi ao Jordão, que era um lugar de morte. Não apenas morte física, mas também morte do ego. Eliseu disse a Elias ao chegar ao Jordão, seu destino final na terra: "Pela vida do Senhor, eu não te deixarei." Elias havia tentado se distanciar de Eliseu desde Gilgal. Acredito que ele não estava tentando se livrar de Eliseu tanto quanto estava testando seu companheiro próximo, seu futuro sucessor. Quando os dois homens chegaram ao Jordão, a cena mudou abruptamente. Agora vem o evento milagroso. E homens dos filhos dos profetas também foram e ficaram em frente a eles, observando de longe, e os dois ficaram perto do Jordão. Elias pegou seu manto e o enrolou, golpeou as águas, e elas se dividiram para que os dois atravessassem a pé enxuto. E quando atravessaram, Elias disse a Eliseu:
peça o que você deseja de mim antes que eu seja levado de você. E Eliseu disse: por favor, que haja uma porção dupla do seu espírito sobre mim. Elias disse: você pediu algo difícil, ele disse, mas se você me ver quando eu for levado de você, então será assim como você deseja. Caso contrário, não será assim. Isso é semelhante ao milagre que ocorreu séculos atrás, quando Deus milagrosamente dividiu o Mar Vermelho, permitindo que Moisés e os filhos de Israel atravessassem a pé enxuto. O caso de Enoque foi o primeiro rapto documentado, pois Deus o simplesmente levou. Talvez a comunhão fosse tão intensa que a presença de Deus o envolveu e o arrebatou. O livro de Hebreus fala sobre o homem de quem este mundo não era digno. Hebreus 11, Bíblia amplificada. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. É um grande conforto saber que Deus sempre se preparará de maneira suficiente e abundante para os seus, e cuidará eternamente de nós, até florescermos de forma miraculosa. Enoque, de acordo com as Escrituras, não compartilhou do destino de Adão e dos demais descendentes dele. Ele não morreu. Enoque é usado como exemplo do arrebatamento no Novo Testamento. Um objetivo da tradução de Enoque é enfatizar a verdade das Escrituras, que há uma redenção final para todos nós que colocamos nossa fé no Senhor. Embora a grande maioria dos crentes experimentará a morte física, o exemplo de Enoque dá esperança aos crentes de que eles triunfarão finalmente sobre a morte. Número 3. Cristãos nos últimos tempos. Agora estamos entrando na profecia registrada. Esta é uma que ainda está por vir, conforme está escrito. Embora muitos, se não todos nós, não saibamos o momento exato em que Jesus voltará, os cristãos nos últimos tempos experimentarão um arrebatamento. É importante notar que em Tessalonicenses 4:13, tanto os cristãos que já morreram como os que ainda estão vivos participarão juntos desse evento. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Assim, em qualquer caso, experimentaremos o arrebatamento. Durante esse tempo, assim como Enoque, os cristãos serão arrebatados nos ares. Portanto, uma das razões para a tradução de Enoque é que ele prefigura toda uma geração de crentes que não provarão a morte. Inscreva-se, deixe o like, Deus abençoe.